eu tinha que fazer algo que era muito simples. Tão simples que não precisava nem testar. Bom, isso foi o que eu pensei na época. Hoje eu vim contar pra vocês o maior erro que eu já cometi em toda a minha carreira como programador lá atrás, quando eu era apenas um júnior e que quase custou o meu emprego. E só pra contextualizar, esse era o meu primeiro emprego full time ali como programador, CLT, contratado, bonitinho. Eu já tinha trabalhado antes com freelancer, feito estágio durante a faculdade, mas era o meu primeiro emprego formal. E nessa época eu já trabalhava com o desenvolvimento de aplicativos no React Native. Eu lembro de a gente estar alguns meses ali depois no projeto e eu receber uma tarefa muito simples. Eu só precisava alterar a URL de um endpoint que o app precisava chamar em um determinado local. Uma tarefa muito simples, né? Basicamente você pegar uma string e trocar por outra. Tão simples que ali na época eu pensei, eu acho que eu não preciso nem testar isso. Eu lembro que essa chamada era feita num fluxo que nem era o fluxo principal do app, era um fluxo meio que secundário, nem todos os apps passavam. Então eu tinha que, pra eu testar aquilo ali no app, eu tinha que criar um usuário novo. E na época eu fiquei meio com preguiça. Eu falei, eu não tô nem alterando a funcionalidade, eu só mexi na URL aqui. Tá ótimo, não precisa verificar. Então eu fui lá, fiz a modificação, git commit, git push, mandei pro repositório. E para contextualizar um pouco melhor aqui, você deve estar pensando, putz, mas será que ninguém viu isso? Ninguém revisou teu código? Nessa época, nessa empresa, a gente não tinha muito essa cultura de revisar o código, de olhar o código do outro, de abrir PR. Cara, não tinha nada disso. Eu lembro da primeira tarefa que eu fiz nessa empresa, cheguei lá, né, falei, não, beleza, tô aqui na empresa, tenho que fazer a PR, vou revisar meu código. Fiz lá a tarefa que eu tinha que fazer e abri a PR, e na época trabalhava no escritório ainda, né? Isso foi antes da pandemia. Eu lembro de falar assim, putz, galera, levantei a mão assim, galera, abri aqui a PR, quem pode revisar? E eu lembro da galera assim me olhando com uma cara tipo, o que esse moleque tá falando? Até que um dos programadores falou assim, cara, você testou aí? Tá rodando bonitinho? Pode subir, dá do push aí logo pra master e, cara, é isso. E assim, galera, um projeto onde não tem um processo mínimo pra você modificar alguma coisa no teu software, né? Abrir uma PR, rodar uma suíte de teste ali pra poder ver se você não quebrou alguma coisa, né? Os programadores mais experientes têm um contexto maior, olhar o que você está sendo feito. Um projeto que não tem nada disso é o cenário perfeito para um programador, principalmente um programador iniciante, fazer besteira. Não é questão de, mas pode acontecer. Vai acontecer, é só questão de tempo. Bom, subi essa modificação, foi lá para a branch principal. Ao longo do dia foram subindo algumas outras modificações e no final do expediente a gente decidiu subir uma versão para a loja. Já era uma versão ali para a galera de design, produto, dar uma testada, mas nada muito formalizado, não tinha um processo de QA, onde iam olhar minuciosamente ali se todos os fluxos estavam funcionando. Era mais para ver se o app não estava crashando na nossa cara e tudo certo. Então subimos essa versão no final do expediente. É isso, acabou, a mochilinha nas costas, vamos para casa, amanhã a gente continua o dia. E dia seguinte, cheguei no escritório, como sempre, fui lá, peguei meu cafezinho, tô lá sentado, começando a fazer minhas coisas. De repente, chega o meu chefe meio tenso, digamos assim, pelo escritório, chama o time e comenta que o diretor lá, né, o chefe do meu chefe, estava meio chateado, digamos assim, né, pra não utilizar outras palavras. E a gente foi, mas o que aconteceu aí, né? Bom, o problema era justamente com a versão que a gente tinha subido no dia anterior. O grande problema é que essa versão, ela tava com um erro, e a pessoa que descobriu esse erro era a última pessoa do mundo que deveria ver esse erro. Um possível investidor, né, desse projeto que a gente tava desenvolvendo, tava interessado em investir, em botar grana nesse projeto, baixou o aplicativo da loja, pegou essa nova versão e simplesmente não conseguiu utilizar o aplicativo. Então assim, esse era o primeiro contato dessa pessoa com o projeto. Ela tinha acabado de baixar o aplicativo, ela estava conhecendo o projeto, né, se interessando ali em colocar o dinheiro dela nesse projeto, e ela teve uma péssima primeira experiência, né, uma péssima primeira impressão, não conseguiu sequer utilizar o aplicativo. Então vocês já imaginam, né, o possível prejuízo que isso pode ter gerado, uma perda de um investimento e algo que realmente poderia prejudicar muito a empresa. Então rapidamente o time se reuniu ali, né, numa salinha de reuniões, por isso que a gente chama de War Room, né, ou seja, uma sala de guerra. Pra quem não tá muito familiarizado, esse é um termo que a gente fala quando uma equipe se reúne para resolver um problema ali, uma emergência. Nesse caso realmente era uma emergência, a gente tinha que corrigir o mais rápido possível e subir uma versão correta para essa pessoa poder utilizar. A gente se reuniu ali na sala para investigar e rapidamente a gente conseguiu descobrir qual era o problema. E o problema estava justamente relacionado com aquela URL que eu tinha alterado. O que aconteceu? Quando eu fui alterar essa URL,
ali por descuido, por distração, eu não percebi que a URL antiga que tinha não era a URL completa, era só a URL com os dados do barra ali pra frente, né? O base URL que a gente chama, ele já estava sendo colocado pela função que fazia a requisição, então eu não precisava botar a URL completa com HTTP, tudo bonitinho, eu só tinha que colocar o do barra ali pra frente. E o que o bonitão aqui acabou fazendo? Acabei colocando a URL completa, então quando a função lá ia fazer a requisição para tentar chamar esse endpoint, a URL ficava assim, ficava com esse base URL duplicado, e obviamente isso não funcionava, e era uma chamada que o usuário que estava começando ali no aplicativo passava por uma tela que fazia essa chamada, e sem a resposta dessa chamada ele não conseguia continuar no fluxo do aplicativo, então por isso a pessoa entrou, começou a fazer o cadastro ali e ficou travada justamente nessa parte, sem conseguir utilizar o aplicativo para conhecer o produto. Então quando eu entendi o problema, entendi a besteira que eu tinha feito, eu pensei, ferrou, eu vou perder o meu emprego. Sabe quando sobe aquele frio na espinha? Eu já tava pensando na desculpa que eu ia dar quando eu chegasse em casa explicando o porquê que eu fui demitido. Foi um momento ali de realmente muita tensão pra mim. Nesse momento meu chefe não tava ali na sala, né? Estavam só os programadores, então a gente teve que chamar ele pra explicar o problema. A gente explicou e eu naquela tensão ali, e essa foi a parte que me surpreendeu bastante. Ele entendeu o problema e ele falou, cara, beleza, corrige aí e vamos subir a atualização o mais rápido possível. E como a gente utilizava o React Native, para quem conhece o React Native, tem uma ferramenta muito legal que é o Code Push, que permite você subir código sem que você precise passar pela aprovação da loja. Porque sempre que a gente manda uma versão do aplicativo para a loja, ele tem que passar pela aprovação da Apple e do Google. Então tem um delay, não é igual um site que você sobe e a tua nova versão tá ali no ar, né? Tem um delay que pode demorar algumas horas e às vezes até dias. E felizmente, né, para minimizar os danos, a gente tinha o Code Push configurado no projeto, então a gente conseguiu subir um fix ali, uma correção rapidamente, sem precisar passar pelo crivo da loja, da Apple e do Google. E a única coisa que meu chefe comentou naquele momento foi, cara, tem que tomar um pouco mais de cuidado, você tem que testar e tal. Mas eu entendi, a mensagem que eu entendi ali naquele momento, né, de não ter tomado uma bronca, de não ter sido demitido, que aquilo não foi responsabilidade só minha, aquele erro foi uma responsabilidade do time inteiro, né. Eu entendi naquele momento que quando você tá participando de um projeto de desenvolvimento de software, quando as coisas dão certo, todos são responsáveis, do júnior ao sênior, por mais que você tenha só mudado a cor do botão, e todos também são responsáveis quando as coisas dão errado, quando dá um problema, quando dá um bug, todo mundo é responsável pelo software. Então acho que essa foi uma grande lição que eu tive ali naquele momento. E esse episódio foi muito marcante porque eu aprendi diversas coisas, né? Não só essa questão ali da equipe, mas até o posicionamento de liderança ali do meu chefe, de não apontar o dedo e sim estar preocupado com a resolução do problema, né? Então ali eu tive um bom exemplo de liderança, bom exemplo do que é um trabalho em equipe, né? Ganha junto, perde junto. E eu aprendi algumas outras coisas. E a primeira delas que eu queria compartilhar aqui com vocês é: não seja um programador otimista, né? Nós como programadores temos uma certa tendência a achar que o que a gente faz é maravilhoso, que a gente não comete erro, principalmente quando a gente está em início de carreira. Então o que a gente faz? A gente pensa só no cenário feliz, no cenário onde a nossa API responde, onde o nosso usuário dá um clique no botão e fica aguardando lá bonitinho. A gente não pensa nos cenários que a gente chama de secundários, digamos assim. E se minha API não responder? E se a internet do usuário cair? E se ele fechar o aplicativo, o site, no meio do processamento ali? O que vai acontecer? Como é que eu vou tratar isso? A gente, principalmente no início de carreira, acaba não pensando nesses cenários, né? A gente acaba não se prevenindo dessas situações que acontecem uma a cada 50 ou 100 vezes, porque a gente acha que é raro e que não vai acontecer, mas são justamente essas situações mais raras, mais excêntricas, que acabam gerando a maioria dos problemas quando a gente fala de desenvolvimento de software. O segundo grande aprendizado que eu tive, que eu fui amadurecendo ao longo da minha trajetória como programador, foi que processos e protocolos são importantes, eles têm uma razão de existir, né? Esses processos, procedimentos, de você ter que abrir uma PR, de alguém revisar, e de você ter alguns critérios que você tem que seguir, alguns padrões ali no seu projeto, eles servem justamente para garantir a qualidade do teu sistema, para garantir que você não esteja cometendo nenhum erro, né? Esses processos, eles nada mais são do que a tradução
visão da experiência de pessoas que já passaram por aqueles problemas, por aqueles cenários e tentam ao máximo mitigar aquele erro, né? Então encare esses processos como uma forma, um mapa para que você consiga chegar no seu destino sem furar o pneu ou sem bater o carro. Então se você tá num projeto ou se você conhece alguém que menospreza até esses processos, não, porque tem que comentar direto na master, porque eu não quero fazer revisão de código, porque isso é chato, eu diria para você levantar aquela bandeira assim de alerta e ficar de olho, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: se você não consegue definir o que você está fazendo como um processo, é porque você não sabe o que você está fazendo. Então sempre suspeite de alguém que vai naquele modo freestyle e não consegue nem explicar direito o que está fazendo, não consegue transmitir aquilo, não consegue definir um processo. Então empresas que entregam software de qualidade, software consistente ali, de forma consistente, né, sem que a gente tenha erros e mais erros piorando a cada versão, essas empresas, elas têm processos para fazer essas entregas, têm testes automatizados, têm processo de PR, de revisão de código, padrões que os programadores têm que seguir. Então esse é o padrão de empresas que entregam software com qualidade. E a terceira e última lição que eu queria compartilhar aqui com vocês é que você, como programador, não é responsável só pelo código, você é responsável pelo produto também, né? Eu já vi alguns programadores que dizem: ah, mas se der algum erro aí o time de QA ou alguém de produto vai pegar e a gente corrige, tá tranquilo. E pra falar a verdade, esse é um pensamento bem medíocre, tá? Em primeiro lugar, porque pelo simples fato de você subir alguma coisa, outra pessoa ter que ir lá, testar, documentar isso, voltar pra você fazer uma correção, subir de novo, tudo isso tá gastando recurso, tá gastando dinheiro e tá gastando tempo da empresa. Em segundo lugar, é que em última instância, a regra do teu sistema é o seu código, é o código-fonte, é ali que tá definindo o que o teu software tá fazendo e ninguém tá mais perto do código do que o programador. Então você, como programador, é responsável por sentar com o que a gente chama de stakeholders, né, os interessados do projeto, seja o cliente, seja o gerente de produto, seja o seu chefe, seja sei lá, e entender, né, as necessidades, as regras de negócio do sistema que aquelas pessoas estão trazendo ali para você e se elas de fato estão sendo traduzidas da forma correta no código. Então você, como programador, precisa entender também do produto, não só do código. Você não é pago só para escrever código, você é pago para resolver problemas. O código é só o meio pelo qual você faz isso. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, né? Eu vim nessa pegada de trazer algo mais de bastidor, né? Algo de uma situação real que aconteceu, porque eu quero trazer aqui para vocês, eu quero aproximar vocês do que acontece no dia a dia com quem trabalha com o desenvolvimento de software, né? Um pouco dos bastidores ali, dos desafios que a gente encontra enquanto está desenvolvendo software. E se você já passou por uma situação parecida, se você já fez uma cagada que quase custou o teu emprego, ou se você já foi salvo de uma cagada aí por algum amigo, por uma PR, alguma coisa que alguém revisou ali pra você, deixa aí nos comentários, tá? Para o restante do pessoal ver que isso é mais comum do que a gente imagina, tá bom? Por esse vídeo é isso, até a próxima, valeu!